Como eu estava dizendo, né, nos momentos atuais, o pedagogo tem feito bastante engajamento com o professor, né, com o docente que frequenta todos os dias a sala de aula com o seu trabalho pedagógico. A questão do assistir a aula, de auxiliar o professor a preparar todo ali o material pedagógico para estar entrando em sala de aula, tem uma influência e uma perspectiva muito grande para a educação. Por quê? Porque o pedagogo ele tem um olhar diferente para o ensino e aprendizagem. Olhar esse que talvez o professor, por estar ali na lida cotidiana do dia a dia, não consiga estar enxergando, não consiga verificar. E o acompanhamento pedagógico na hora atividade, ele vem de encontro com essas situações. Ele vem para quê? Para que o pedagogo consiga mostrar para o professor, de uma maneira mais didática, metodologias ativas diante de determinado conteúdo, né, diante de determinadas disciplinas, que possam estar facilitando na aprendizagem do aluno e facilitando o trabalho pedagógico do professor. A melhor forma que o pedagogo tem para estar fazendo um professor, como que eu posso dizer, desenvolver melhor o seu trabalho e conseguir nortear o seu trabalho pedagógico, cuidar da gestão do tempo, cuidar do conteúdo, cuidar das práticas pedagógicas, através de norteamento, através de instrução, através de orientação. E nada melhor do que duas cabeças para pensar. O professor já está habituado com o conteúdo. O pedagogo sempre tem que ter inovações, práticas pedagógicas diferenciadas e ter ideias. Para quê? Para quando o professor tiver algum problema com determinada turma em determinado conteúdo, esse pedagogo estar preparado para estar auxiliando esse professor neste momento, criando estratégias de ensino, criando metodologias diferenciadas, ajudando na confecção de material pedagógico diferenciado, para tornar aquela aula, que talvez um conteúdo mais difícil, mais chato, tornar aquela aula mais atrativa, tornar aquele conteúdo mais agradável, para que o aluno se interesse e não perca o foco do início ao fim do processo de ensino e aprendizagem daquele determinado conteúdo. E o pedagogo, após ele auxiliar ali em toda a construção, em toda a elaboração de um plano de aula, né, em comum acordo com o docente, é claro, o fato do pedagogo entrar em sala de aula para estar assistindo essa aula. O meu nome é Thaís Regina dos Santos Moreira Rinck, estou na educação desde 2012, trabalho numa escola de ensino fundamental 2 aqui no nosso município e de contraturno trabalho também na rede municipal com o Fundamental 1. Hoje eu estou aqui, né, como candidata do PSS de 2022 para falar um pouco sobre o plano de ação do pedagogo e as estratégias de melhorias para o ensino fundamental 2 na educação básica. Nos dias atuais, encontramos, né, diversas lacunas e obstáculos na alfabetização, na aprendizagem. E eu tenho como visão que o pedagogo ele pode estar influenciando na aprendizagem do aluno, tanto quanto no trabalho pedagógico do professor, quando ele tem um olhar priorizado para a aprendizagem e quando ele consegue, com esse olhar, fazer efetivo o seu trabalho pedagógico dentro de uma instituição de ensino. No momento em que vivemos, temos feito bastante. O fato desse pedagogo estar entrando em sala de aula para estar assistindo às aulas desse determinado, né, desse referido professor, é justamente de acordo com todo o documento orientador, né? E
esse agendamento, né, essa ida, essa visita em sala de aula, esse corpo estranho dentro de sala de aula, o professor tem que ter sido avisado com antecedência, tem que ser montado todo um cronograma, todo um esquema, onde o professor seja avisado de que o pedagogo vai entrar em sala de aula, de que o pedagogo vai estar lá, vai assistir essa aula. Depois de assistir essa aula, o pedagogo vem com a sua ficha ali, com o seu material preenchido, com as suas anotações, porque não adianta nada entrar dentro de sala de aula com as mãos abanando, sem nada anotado, porque depois como que você vai dar um retorno para esse professor? E qual é a melhor maneira de dar esse retorno? Fazer esse feedback, sentar, ter um diálogo, uma conversa legal, baseada naquela aula que você assistiu, para você dar um retorno metodológico, um retorno pedagógico para esse professor, nada melhor do que a hora atividade. Até porque é para isso também que a hora atividade serve, para que o pedagogo possa estar sentando juntamente com o professor e ambos discutam os pontos positivos primeiramente, as observações que o pedagogo colocou, né, que o pedagogo observou ali, as lacunas, as brechas, aonde ele poderia melhorar, o pedagogo ter essa autonomia, esse entendimento de dar esse feedback ao professor, né, e o professor está ali em concordância, em harmonia, em sintonia com o pedagogo, e que esse professor acolha, né, toda essa orientação, todo esse trabalho que o pedagogo está fazendo para auxiliá-lo a melhorar as suas aulas, para quê? Para que a escola melhore em aprendizagem, para que a escola melhore o seu atendimento pedagógico ao aluno, porque essa é a intenção quando o pedagogo entra dentro de uma sala de aula, é auxiliar no trabalho pedagógico, para que a melhoria desse trabalho pedagógico venha a atingir o aluno de alguma forma, venha melhorar a atenção, venha melhorar a concentração, venha melhorar o interesse, venha melhorar o desempenho desse aluno, a interação social dessa sala de aula voltada para o conteúdo que está sendo desenvolvido. Então, esse é o intuito de quando um pedagogo entra para assistir uma aula de um professor. Após dado esse feedback, a equipe pedagógica, é lógico, precisa sentar. Toda sexta-feira ou toda segunda-feira, a equipe pedagógica precisa sentar com o gestor, sem o gestor, quando der para sentar com o gestor bem, quando não der, a equipe pedagógica precisa estar em frequente sintonia. A equipe pedagógica precisa trabalhar junto, pontuar junto, falar a mesma linguagem, para que na hora da divisão do trabalho ali, por mais que ele seja dividido, no final das contas ele ter o resultado de um trabalho feito em equipe, mesmo que esteja sendo construído por várias mãos. Que no final da conta, o trabalho da equipe pedagógica tenha sido um trabalho efetivo e que tenha alcançado os resultados esperados quando se planeja um plano de ação para um ano letivo. Porque o plano de ação do pedagogo ele só vai acontecer quando há engajamento por ambas as partes, quando toda a equipe pedagógica trabalha unida, quando toda a equipe pedagógica fala a mesma língua, quando o trabalho é entrelaçado, quando o trabalho é bem distribuído e não há sobrecarga nem para um nem para outro, mas que ambos saibam fazer o mesmo serviço, ambos consigam fazer o mesmo trabalho, pois na falta de um, sempre terá um outro para estar ajudando, para estar auxiliando, para que o aluno não seja prejudicado, para que a instituição de ensino em si, no final, não seja prejudicada em resultados. Resultados de qualidade, resultados de frequência escolar, resultados na busca ativa, resultados em provas tanto internas quanto provas externas,
porque eu acredito que o trabalho pedagógico, ele é responsável pelo saldo final, juntamente com o professor e a direção da escola, de todos os resultados obtidos por qualquer tipo de instituição de ensino. E essa é a minha visão, né, do plano de ação pedagógico. Isso é o que eu penso do trabalho do pedagogo na instituição de ensino hoje no estado do Paraná. Obrigada pela atenção de vocês.